Olá, eu sou Paulo Miada, curador do Instituto Tomiotaki, curador desta exposição chamada Ana Maria Maiolino, Psil. Esta é uma mostra antológica que perpassa mais de 60 anos da trajetória da Ana Maria Maiolino, que é uma das principais artistas contemporâneas em atividade. Não à toa ela recebe hoje uma exposição que ocupa as 3 salas principais do Instituto Tomiotaki, uma escala de exposições que está sendo dedicada pela primeira vez a uma artista brasileira, aqui na história do Instituto Tomiotaki. O que nós tentamos fazer foi evitar a lógica retrospectiva linear, ou seja, uma montagem que percorresse cronologicamente cada etapa da trajetória da artista e que, portanto, também se guiasse por separações entre diferentes linguagens. O entendimento que nós salientamos a partir dos próprios depoimentos da artista é de que se trata de uma vida-obra espiral, em que os princípios informam os finais transformam o modo como nós percebemos os princípios, e em que há uma gama de assuntos, temas, preocupações e afetos que retornam sistematicamente como no desenrolar de uma espiral que percorre latitudes e longitudes equivalentes, porém em posições diferentes. Para poder criar esse percurso, nós trabalhamos por mais de 3 anos, muito próximos da artista, e fizemos uma grande maquete desenvolvida e testada, em que as coisas foram elaboradas, até que na própria montagem tudo pôde encontrar o seu lugar. A ideia deste vídeo é que nós possamos fazer um percurso por esse espaço, destacando uma parte das suas obras e entendendo os critérios para que as coisas fossem assim reunidas e dispostas. Nós começamos pela primeira sala da mostra, que se chama Ana, já que é uma sala que começa justamente do meio da vida, do meio da obra, não necessariamente pelos seus primeiros trabalhos, mas por obras que nos ajudam a entender os múltiplos papéis, as múltiplas formas de atuação da artista, seja perante a arte, seja perante a vida. Então nós já começamos aqui com essa xilogravura chamada Ana, que nos traz esse nome palíndromo, um nome que ele mesmo pode ser lido de frente para trás e de trás para frente, e aqui aparece num jogo de duplicidade, o nome se repete em cima e embaixo, em 2 tipografias, em 2 códigos de apresentação diferentes, e no caso do balão de diálogo na parte superior da imagem, nós temos o nome sendo enunciado simultaneamente por 2 figuras algo informes, algo como silhuetas, muito marcadas por esse preto e branco definido, e que poderiam talvez ser como uma figura materna, uma paterna, 2 existências que se juntam para enunciar um nome. Daí nós entramos em alguns dos seus mapas mentais. Mapas mentais são trabalhos que fazem uso de recursos gráficos diversos, muitos deles associados ao repertório da cartografia, e que justamente estabelecem cartografias da vida, cartografias de emoções e sentidos. Nestes 2 mapas especialmente, eles são tão claramente endereçados em relação à vida da artista, que eles nos servem para introduzir agora a sua biografia. O seu nascimento na Itália em 1942, portanto durante a Segunda Guerra Mundial, a influência, a importância dos seus pais e dos seus avós, a experiência da guerra, da fome, da pobreza, até sua imigração para a América do Sul, inicialmente em Caracas, na Venezuela, onde então a família e a própria artista conhecem os trópicos, onde a artista vive a sua infância e adolescência, e portanto a descoberta do amor, a inquietude, e onde também ela começa os seus primeiros estudos em arte, inicialmente na Escola Nacional de Belas Artes de Caracas, que tinha naquele momento um currículo ainda mais acadêmico, tradicional, porém foi um espaço fundamental para as primeiras lições de composição, de forma, especialmente de desenho, para Maiolino.
Nós temos, então, a viagem, a mudança ao Brasil, onde Ana, de fato, alcança um estudo mais direcionado da arte. Ana frequenta a Escola de Belas Artes no Rio, que já havia sido modernizada após a passagem de pessoas como Lúcio Costa, Guilde, e onde ela pode experimentar mais a xilogravura e ter contato com uma gama de artistas que estavam, então, no Rio de Janeiro, nos anos 60, também fazendo seus primeiros trabalhos, artistas que hoje nós chamamos da nova figuração brasileira ou da nova objetividade brasileira, como Rubens Gershman, Carlos Vergara, Carlos Ilho, Antônio Dias e assim por diante. Dentre esses artistas se estabelecia uma troca muito constante de convívio e de repertório, sendo então a geração com que se identifica a primeira etapa da obra da Ana, e dentro da qual o próprio Rubens Gershman acaba se tornando seu primeiro marido e o pai de seus filhos, Micael e Verônica. O trabalho passa pelas primeiras exposições, pela viagem, a ida para Nova York, sobre a qual nós falaremos mais adiante, alguns questionamentos, a separação do matrimônio, a solidão, a volta para o Brasil em 72, novamente a pobreza, a fome, o medo. Estávamos, então, plenamente imersos na etapa mais brutal da ditadura militar brasileira. A artista menciona também a repressão, o refúgio, o pânico. E, finalmente, neste trabalho, nós chegamos na segunda metade dos anos 70, encontrando a morte, o desespero, os questionamentos, mas, enfim, a certeza, o destino, a poesia. Então, esses mapas mentais, eles, além de nos darem uma desculpa para relembrar a trajetória biográfica da artista, também já nos deixam explícito, desde o começo da exposição, que se trata de um trabalho para o qual as questões internas da arte, as questões de forma, composição, estilo, não são as únicas que estão em jogo. A própria trajetória, as emoções, os múltiplos papéis, os eventos da vida estão em jogo, estão em cena. O que, naquele momento, não era uma escolha simples para vir de uma artista, especialmente de uma artista mulher, já que diversos dos críticos da época tratavam, às vezes até por escrito, tratavam essas presenças como ruídos, como assuntos menores que estariam obscurecendo a força plástica, criativa da artista. E a Ana nunca tomou essas desconfianças como uma guia. Ao contrário, ela, talvez percebendo que esses mesmos críticos também eram as mesmas pessoas que passavam horas, às vezes, discutindo, por exemplo, as amantes do Picasso, percebia que existia um jogo de valores estranho nessa diminuição dos assuntos da vida que para ela eram fundamentais para que ela se visse não só como artista, mas como sujeito, como pessoa, como cidadã. A seguir, nós temos um espaço que vai justamente prestar atenção para os múltiplos papéis somados pela artista ao longo da sua trajetória. Esse espaço começa com um poema secreto. Esta obra, do começo dos anos 70, traz originalmente um poema escrito em italiano, que nos fala sobre o encontro do eu mais tu, do corpo com o corpo, e dessa soma de subjetividades, existências e carnalidades que, mediada pelo desejo, pode gerar uma nova vida, um novo corpo. É claro que, ao referenciar esse encontro, a Ana também já nos dá uma pista do quanto a sua obra tem a ver com uma subjetividade que deseja e uma subjetividade que se vê transformada pelos encontros trazidos pela vida. Além disso, nós temos, na verdade, um poema que está traduzido no catálogo, está traduzido na legenda, mas que aparece na obra velado. Cada letra é recoberta pela artista. Nós temos um gesto de censura, que tem uma dupla valência. É a censura que ecoa as práticas de um Estado ditatorial ao longo de metade dos anos 60 e toda a década de 70 no Brasil, mas também é uma censura que eu acredito, ecoa a própria percepção de que o meio artístico, naquele momento, refutava
o transparecimento dos desejos e dos afetos por uma mulher como Ana Maria Maiolino. Em seguida, nós trazemos, logo justaposta essa gravura, outras obras da década de 60 que colocam em cena o espaço doméstico, o espaço familiar. Nós temos o quarto, os amantes, temos uma espécie de árvore genealógica pintada pela Ana, com sua mãe, seu pai e seus 8 irmãos, e temos um núcleo familiar básico dela, Gershman e seus 2 filhos. Num nível, aqui, quase que complementando o ato de veladura que ela faz no seu poema, num nível de hiperexplicitude, no qual a Ana se vale de um repertório da sua geração, que, nessa hipótese da nova figuração, se aproximou de um retrato do cotidiano, em geral de um cotidiano politizado ou urbano, com uma espécie de figuração muito explícita, esquemática e algo irônica, e também, no caso específico da Ana, ela combina esse impulso de assimilação das mídias urbanas com um interesse próprio dela ao repertório da xilogravura do Nordeste brasileiro, especialmente típica dos folhetos de cordel, que são também uma forma histórica no Brasil de retrato da vida cotidiana, seus afetos, suas ironias e seus paradoxos. Então a Ana constrói esse repertório que ela desdobra sobre sua própria existência. Na parede oposta, nós trazemos esta fotopoemação, que é uma das imagens mais icônicas do repertório de Ana Maria Maiolino, que se chama Por um Fio. E esta imagem se tornou icônica justamente por condensar, de modo muito sintético, o fio da vida, né? Nesse caso, passando pelas mulheres da sua família. A artista está ao centro, à sua direita está sua mãe, à sua esquerda está a sua filha, e este fio, este cordão, comunica um dispositivo essencial da existência humana, pela reprodução e pela passagem de algo a mais, além da própria mecânica genética do nascimento, que cada pessoa então pode associar esse algo a mais, como lhe provier. E ao lado desta imagem icônica da passagem da vida pelas mulheres, nós temos o coração de mãe, um objeto da década de 60, que traz este exagero do amor materno, este coração ultra saturado de vermelho, que toma o esquema do signo do coração, o agiganta, coloca ali tão em evidência que ele sai para fora do peito, sai para fora do próprio retângulo do quadro, e, portanto, materializa essa imagem que nós usamos tantas vezes, a alegoria do coração de mãe, como algo que não tem tamanho, algo que não tem fim. Mas, ao mesmo tempo, existe uma ambivalência, porque, do mesmo jeito que esse coração não tem fim, ele se torna tão visível que a figura da mãe na obra se torna uma silhueta indefinida, uma silhueta irreconhecível, que é algo que é também relatado por muitas mães como um fenômeno de apagamento da própria subjetividade da pessoa vivendo essa experiência da maternidade, seja pela sua própria experiência interna, seja por pressões e expectativas sociais. E essa ambivalência, então, de um símbolo de afeto, que é também um símbolo de apagamento, é fundamental para a obra da Ana, por conta de ambivalências como essa, que esta exposição, inclusive, se chama Psil, já que Psil pode ser um flerte, um chamamento para o compartilhamento de um segredo, pode ser um convite, mas também pode ser um silenciamento, uma bronca, uma censura. Então, nós não estamos dando ao visitante uma guia de como ler esse Psil,
assim como o trabalho da Ana não dá exatamente uma guia sobre como receber os afetos e emoções que ele transborda ou evoca. Cada pessoa vai um pouco completar esses sentidos dependendo da sua própria experiência, do seu repertório e do seu momento específico em que encontra as obras. Então nós seguimos nessa apresentação dos múltiplos papéis da artista com uma escultura que pode ser vista como uma espécie de autorretrato da artista, na medida em que ela traz esse gesto primevo da marca das mãos sobre a matéria mole, nesse caso um cimento moldado, nos quais a artista força e dramatiza, né, exacerba a marca de uma mão. E em seguida, uma fotopoemação muito mais recente, no qual a artista aborda o que ela chama de corpo-paisagem. Ela coloca a câmera muito próxima do seu rosto e percorre a sua pele como se ela fosse um território marcado pelas múltiplas emoções, vivências, experiências e traumas da vida. Então, ela acaba reforçando ou colocando em evidência os mesmos sinais que uma sociedade como a nossa, que hipervaloriza a juventude, abomina o envelhecimento, especialmente quando se tratam de mulheres, são essas marcas que esta sociedade incentiva que sejam escondidos, disfarçados, evitados, das formas mais diversas. E é para essas mesmas marcas que a Ana volta a câmera, assumindo que as marcas do envelhecimento são também os sinais, os testemunhos da vida percorrida até hoje. Esta seção da exposição, então, nos leva a esse conjunto. Nós temos o poema Eu Sou Eu, que foi finalizado em 2012, é um poema longo que a Maiolino editou e transformou num vídeo com a sua própria voz para a sua participação na Documenta de Kassel, na Alemanha, e nos quais ela nos fala sobre desejo, grito, prazer, vontade e percorre analogias que parecem dizer mais diretamente respeito à plástica da sua obra e outras analogias que referem-se diretamente aos seus papéis e às suas pulsões. Nós temos, então, esta obra no chão que se chama Segmentada e que, claro, pode ser discutida a partir de elementos de material, de forma, de gesto, como vai acontecer logo adiante na exposição, mas que aqui também nos remeteu à força do seu próprio título. É algo comum no trabalho da Maiolino, que o título, de certa forma, estabeleça uma entrada no trabalho, e aqui esse segmentada pode ser uma forma de aprender como se dá a identidade de uma mulher que decide não abrir mão de nenhum dos seus papéis, né? A Ana é imigrante, é italiana, é sul-americana, é brasileira, é mulher, artista, neta, mãe, filha, mãe, avó, é escultora, escritora, fotógrafa, poeta, enfim, ela acumulou todos esses e mais muitos outros papéis sem abrir mão deles e sem recusar que um se comunicasse com o outro. Isso pode parecer algo óbvio, mas se torna particularmente desafiador numa sociedade que, por exemplo, há pouco espaço para que se fale sobre ou se reconheça a importância da maternidade dentro de um âmbito profissional, onde parece que muitas vezes qualquer referência ao âmbito doméstico é de novo um ruído para a projeção, a apresentação da carreira de uma mulher. E ao revés também, onde muitas vezes o ideal que se constrói sobre a maternidade, o cuidado, a vida doméstica, aborda o desejo e o compromisso com a realização de uma obra, de um trabalho, como algo que deveria ser culpável, ser cobrável, como se fosse uma falha em plenamente desempenhar esse papel. É claro que isso é resultado de uma sociedade patriarcal, repleta de elementos de misoginia, mas isso atua por meio e a partir de cada subjetividade e faz com que, por exemplo, a existência complexa e multivalente
de uma artista como a Ana Maria Maiolino se perceba segmentada. Nós temos então um conjunto de desenhos que complexifica ainda mais essa apresentação. Esses desenhos foram feitos em Nova York, entre os finais dos anos 60 e começo dos anos 70, uma época que representa provavelmente o maior gargalo da carreira da Ana Maria Maiolino como artista. Ela, após produzir e expor com frequência no Rio de Janeiro, viaja para Nova York a partir de uma bolsa de viagem conquistada por Rubens Gershwin, seu marido. Então é ele quem tem um apoio e uma projeção por estar recebendo uma bolsa naquele momento. Ela então se vê em outro país, do qual ela não falava a língua, onde não havia uma rede de apoio nem familiar, nem de amigos, nem de colegas artistas, com muito pouco tempo e espaço para produzir, já que ela se desdobrava entre cuidados domésticos, cuidados familiares, limpeza, cozinha, e também o emprego fora de casa que ela fazia como designer, e exigia uma comutação diária e que tomava muito do seu dia. Então se torna esse momento em que há muito pouca interlocução para a Ana artista, muito pouco espaço e tempo de realização, como eu já mencionei, e um cansaço brutal, né, que tomava esse cotidiano. Nesse momento, o Elliot Sica, importante artista brasileiro que já estava em Nova York, que é um amigo próximo de Ana, lhe diz: bom, Ana, você não pode parar, você não deveria parar, você tem o que dizer, você está diante de obstáculos, mas algo vai se tornar possível, ainda que seja uma folha de papel, uma caneta e o tempo da comutação para o trabalho. Tome qualquer que seja esses espaços. E a Ana acolhe esse conselho, que ela reconta em diversos momentos, porque foi com esse estímulo que ela realiza essa série que se chama Entre Pausas. São dezenas de desenhos feitos com simplicidade, agilidade, que operam como anotações do cotidiano e de algumas percepções. Aqui, nesta mostra, nós escolhemos alguns dos desenhos, especialmente aqueles que se relacionam com o ideal romântico, tradicional de amor heterossexual. Nós temos diversas vezes a figura masculina e feminina representada, ideias de amor e paixão, que poderiam, né, ser percebidas simplesmente por um viés idealizado ou romântico. Porém, sutilmente nesse conjunto de desenhos, você começa a perceber pistas de que existe uma assimetria nos papéis de gênero que estava naquele momento sendo vivenciada com muita agudeza pela artista. Então nós temos a figura feminina que se cobra por se perceber vivenciando o processo de envelhecimento, a figura feminina que aparece na condição de musa, que se desveste, que é admirada por um portador do olhar que é masculino. Essa mesma figura se vê em alguns contextos de solidão, em outros contextos reiteradamente em lugares de cuidado, o cuidado com os filhos, o cuidado com o próprio marido. E, finalmente, nas últimas imagens, a própria figura feminina enredada, enrolada por uma trama que é controlada pela figura masculina comodamente assentada no sofá. Então, é algo que aparece nas sutilezas, mas que registra os desconfortos e as inconformidades que a Ana percebe neste mesmo amor que lhe é tão importante. E nós terminamos este conjunto com este outra fotopoemação, uma imagem pregnante, sintética, como são sempre as fotopoematizações, dos ovos colocados sobre a cama. Os ovos têm uma presença recorrente na obra da Ana Maria Maiolino. Eles também acumulam múltiplas simbologias ou analogias. Primeiro, claro, o ovo é um signo do nascimento, da recriação, da multiplicação da vida. Depois também ele acaba sendo uma síntese de um dos papéis associados à feminilidade, o papel da reprodução, o papel da possibilidade de gerar
e reproduzir a vida, que foi vivenciada, né, muito fortemente pela artista. E, por último, também a própria força da forma e da composição dos ovos como uma espécie de forma simples arquétipica. Já que a Ana se interessa pelas formas simples, mas não necessariamente as formas que são simples do ponto de vista da lógica matemática ou geométrica, que são simples porque podem ser facilmente convertidas em uma equação. No caso dos interesses da Ana, ela está muito mais próxima das formas que são simples porque ninguém precisa compô-las, mas sim elas resultam do encontro de forças de crescimento com forças constantes, resistências de materiais, que organicamente geram uma família de formas que vai das partes microscópicas das células até as formas dos elementos cósmicos, passando pelas montanhas, pelas dunas, pelos seixos rolados, pelas formas do corpo, todas elas que possuem uma simplicidade que é esta de resultarem de encontro de forças de crescimento com resistências e inércias dos materiais. E dentro desse universo o ovo acaba sendo uma imagem arquetípica muito forte e reconhecível. Nós retornamos então para a ideia dos mapas mentais. Nós temos aqui 3 mapas mentais importantes na trajetória, na biografia da artista. Escaleia, onde Ana nasceu, numa cidade da Calábria. Itália, ano 1942, em que nós temos esse país, esse território furado no papel e queimado, já que se tratava do período da Segunda Guerra Mundial. E Brasil, no Trópico de Capricórnio, onde nós temos o SOS dentro da silhueta cortada do país, um sinal de emergência e de fragilidade que segue muito atual. Esses mapas, então, combinam recursos gráficos para evocarem também percepções afetivas e psíquicas desses territórios. Não se trata da cartografia como uma ciência exata, numérica, de apreensão do solo e do território, mas sim de uma narrativa que está sendo construída pela Ana. Por isso, nós fizemos questão de juntar esses mapas mentais com outros desenhos objetos do mesmo período, que não trazem nenhum elemento textual ou nos seus títulos tão direto, quer dizer, são outras obras em que o papel é cortado, furado, rasgado, suturado, marcado por eixos de coordenadas, mas a artista não designa exatamente a que eles se referem. E a importância de ter esse convívio é salientar que também no caso dessas obras, que a princípio são abstratas de referencialidade, não se trata estritamente de um problema de composição, arranjo e forma, mas sim de uma construção que, mesmo aberta, está impregnada de alguma carga evocativa. Seria necessário ignorar o conjunto da obra da Maiolino para tratar esses trabalhos estritamente como um problema de ritmo e composição. Cada furo, cada corte, cada sutura está carregada de uma carga emotiva. É claro que, novamente aqui, cada visitante pode associar, dar sentidos de positividade ou trauma, negatividade ou possibilidade para essas aberturas, mas elas não são estritamente formais, elas são metonímicas de alguma carga emocional. E aí, a partir desses trabalhos, toda a abertura principal da primeira sala da exposição nos leva para uma imagem de territorialidade, de terra, de lugar, que vai se desdobrando pelas esculturas, vai se fazendo em cheios e vazios, vai sendo reiterada por uma informação fotográfica ou por outros signos que seriam ainda mais abstratos ou gestuais, mas que nesse conjunto se impregnam dessa imagem de um solo, de um chão, de um espaço do percurso, e não apenas da forma e da matéria. Das imagens de território, nós chegamos nessa outra fotopoemação que se chama Entrevidas, nas quais o próprio chão em frente ao ateliê da artista que se transformou nessa espécie de grelha, nessa espécie de estrutura sobre a qual se depositam pontos, marcações que são também ovos. E nos faz pensar nessa caminhada
que é ao mesmo tempo uma espécie de roteiro para o acidente, já que evidentemente a fragilidade dos ovos torna atravessar esse território numa espécie de percurso minado, e também numa síntese de uma imagem de cuidado, já que inevitavelmente esta travessia se transforma numa espécie de caminhada cuidadosa, que está presente em muitas expressões populares, como pisar em ovos, olhar onde você pisa, pisar devagarinho. Quer dizer, não é à toa que essas imagens existem no vocabulário cotidiano, e aqui elas foram traduzidas, incorporadas pela artista. A ideia de um território se desdobra então numa imagem de um lugar. Esta é uma instalação que é realizada no espaço durante a montagem. Ela é parte de uma série chamada Terra Modelada, que começou nos anos 90, e cada vez que essa instalação é montada, na verdade, ela é outra, porque a artista reage às especificidades do espaço e do contexto. Então, nesse caso, nós temos uma sala mediana, de uma forma bastante peculiar, já que ela aproveita a parede curva do Instituto, e a artista trabalha com a sua equipe, modelando diretamente a argila em gestos muito simples, muito primordiais. Aqui a gente tem uma espécie de memória de um gesto que é mais antigo até do que a própria humanidade, já que antes mesmo de nós nos reconhecermos como humanos, nós já estávamos com as mãos na terra, testando a sua consistência, improvisando marcas da nossa passagem pelo mundo e, eventualmente, constituindo objetos, marcações, signos no espaço. Então, basicamente, aqui nós temos esse gesto do apertar, do comprimir, do enrolar, do torcer, que estão entre essas memórias atávicas que nós nem sequer identificamos. E, valendo-se desses gestos tão primários, a artista constrói toda uma ambiência que abraça o nosso corpo, toma as paredes, define topologias, imagens pelo espaço, e ainda constitui duas marcações no espaço, uma mais diretamente baseada no acúmulo e a outra baseada na variação e organização das tipologias. A fatura deste trabalho remete a grandes momentos de produção coletiva, como, por exemplo, a reunião de uma família para a realização de uma grande refeição, numa festividade, ou o trabalho numa vila após uma etapa de colheita, por exemplo. São trabalhos que mobilizam um corpo coletivo, que não demanda muita habilidade técnica ou treinamento por parte de cada indivíduo que participa, mas que, ao contrário, vai se fazendo de modo orgânico, de tal maneira que alguém pode chegar em 5 minutos ser introduzido a uma tarefa e começar a somar a sua energia junto à matéria para formar algo maior do que a soma das partes envolvidas. Então, esta instalação, de certa forma, nos prenuncia o que será a última sala da exposição, e aqui cumpre esse papel de desdobrar algo que nós vemos no plano, tridimensionalizado, e logo como uma ambiência completa. Nós chegamos então a uma espécie de sala de estudo, em que muda um pouco a escala das obras, e nós podemos nos aproximar um pouco de detalhes da fatura e do pensamento criativo da Ana Maria Maiolino. Esta sala é iniciada pelo conjunto de indícios, é uma série extensa e bastante icônica da artista, da qual nós temos alguns exemplos aqui, e é uma série em que resulta da costura direta da artista sobre o papel. Então são linhas que fazem composições e desenhos e, portanto, geram esse trabalho que fica suspenso, porque ele pode ser visto de frente ou ao revés. Aqui nós teríamos a possibilidade de pensar um pouco nessa espécie de homenagem que a artista faz à costura, a um saber também ancestral, humano, e que é colocado numa espécie de cruzamento, de causalidade. Ele é tratado como um trabalho eminentemente feminino e, portanto, menor, ou um trabalho menor e, portanto, feminino na história da civilização ocidental, claro. E este acaba sendo um dos muitos saberes usualmente tratados como menores, para os quais a Maiolino se debruça justamente por seu interesse
pela simplicidade e intensidade dos processos e também por sua preocupação em elogiar aquilo que é o revés do que é, na prática, tratado como saberes maiores, humanos, e não obstante são muitas vezes tarefas altamente destrutivas, como a caça, a destruição, a guerra, o conflito, o domínio e o controle. Além disso, esta é uma ótima série para que nós pensemos em um fator transversal na obra da artista, que é a sua preocupação com o ponto, a linha, a trama e o emaranhado. Se nós olharmos atentamente, uma enorme parcela das obras da artista, sejam elas fotografias, gravuras, objetos, esculturas, instalações, vídeos, deixa transparecer uma gestalt, uma preocupação da forma que tem esses princípios muito estruturantes. O ponto, que se faz linha e, portanto, traço, desenho, que se cruza e define uma trama, ou que se emaranha, e aí, ao emaranhar, se forma uma volumetria, uma topologia e um espaço, um território e um espaço. Então, essa mesma lógica do ponto, linha, trama, emaranhado, comparece em todas as obras deste espaço. Nós temos desde uma série como Os Indícios, Os Piccole Note, temos 3 filmes que partem do olhar muito aproximado para a superfície e para a textura das coisas e do corpo, e juntos esses trabalhos nos narram esse saber compositivo, processual, criativo da artista que define o seu jogo. Esta sala, essa salinha de estudos, digamos, termina com o Aleph, que é uma série realizada pela Maiolino no começo dos anos 80 e que foi pouco vista, recebeu pouca atenção até hoje, mas que me parece muito sintética das preocupações que a artista desenvolve por toda a década de 70 e a sua dobra para o que viria a ser o seu trabalho a partir daí. Nesta série, Ana realiza à mão uma grelha, uma estrutura quadriculada, constante, com mais de 1.400 quadrantes, e nesta trama ela faz, a nanquim também, essas marcas que são como vírgulas ou meia-luas, signos muito sintéticos, e que ela repete, torcendo e virando para múltiplas orientações. Todos os quadrados estão preenchidos, com exceção de um, onde uma espécie de lapso do processo criativo fez com que ela perdesse, deixasse passar um campo em branco. Esta falta é importante porque este é um momento do trabalho da artista em que ela poderia ter convergido num campo da arte pós-conceitual para uma autorreferencialidade da obra, uma tautologia em que a arte é feita dos seus próprios parâmetros e assim por diante. Mas acaba que justamente nesse momento de maior repetição, ordenação, aridez da forma, ela acaba criando uma máquina de estruturação que evidencia a falha. E isso me parece que foi decisivo para a trajetória da artista, porque ela acabou criando uma gama de obras que são assim, que são máquinas de repetição, reiteração de gestos simples, icônicos e sintéticos, que no seu acúmulo acabam não enfatizando ou se identificando com uma sociedade da máquina, da indústria e da hegemonização, ou da homogeneização, melhor dizendo, mas sim virando máquinas de criação do acaso, máquinas de aparição do erro, máquinas de provocação de atos falhos de todas as ordens, sejam elas plásticos, sejam eles emocionais. E depois de ver esse trabalho de perto, para mim é muito forte voltar a percorrer com o olho a sala, porque de certa forma é como se tudo no trabalho da Ana virasse uma espécie de Aleph, virasse essa espécie de grelha em que se distribuem signos, em que se intui uma repetição, mas onde nasce a diferença, ou se enfatiza o encontro do um com a multidão, da parte com o todo, do mesmo com o diferente. Nós terminamos a primeira sala da exposição com uma sala que nos conecta com o que vem a seguir. Aqui nós temos um espaço que reúne 2 vídeos, um deles é o Ad Hoc, da década de 70, e o outro se chama Um Dia.
É um filme que teve a sua captura de imagens original realizada na segunda metade da década de 70 no Rio de Janeiro e que foi editado, montado só entre 2014 e 2015. Esta obra ela traz o entorno da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Nós temos a estátua do Dom Pedro II, temos o fundo do Museu Nacional, claro, muito antes do incêndio, temos os soldados que estavam, né, vendo do quartel militar que fica próximo ali à Quinta da Boa Vista, fazendo exercícios de treinamento, e temos o gorila do zoológico que fica também naquele conjunto, fazendo a sua rotina. E este material ficou guardado. Quando ela, enfim, faz a sua montagem, ela reforça uma ironia que ela já tinha lançado na própria captura das cenas, em que nós temos ícones de monumentalidade justapostos a símbolos do poder militar em vigor, pela presença da ditadura, com o caráter um pouco burlesco, bonachão e hiperexibido do gorila na sua jaula. Isso ainda é reforçado pelos grunhidos e ruídos da montagem, formando essa espécie de paródia das imagens de poder. Este vídeo ele também tem um destaque aqui, porque ele, tendo sido montado entre 2014 e 2015, uma das vezes que ela falou desse vídeo publicamente foi numa aula magma, um evento realizado aqui no Instituto Tomiotaki pela Escola Entrópica. E nessa aula, a Ana mostrou esse vídeo, falou dessa distância temporal, e isso acabou sendo uma influência para que se desenhasse como de fato ia ser a curadoria da exposição do AI-5, 50 anos, ainda não terminou de acabar, que, inspirado por esse vídeo, perguntou para muitos artistas, ou para as pesquisas em torno dos artistas que já não podiam ser conversados por já terem falecido, perguntou sobre obras que não puderam se concluir durante a ditadura brasileira, pelos mais diversos motivos, obras censuradas, mas também obras que por algum elemento acabaram ficando engavetadas, ou circularam muito pouco, ou tiveram sua circulação abafada. Então, aqui este vídeo nos coloca num estado de tensão, nos coloca num estado de ironia e crítica em relação às figuras do poder e nos prepara para o que vem a seguir. Claro que todas as questões abordadas na primeira sala da exposição, na Sala Ana, já são políticas, na medida em que nós aprendemos que o íntimo também é político, e saber colocar o sentido da existência individual perante as múltiplas coletividades é fundamental para uma política de diversidade, complexidade e multiplicidade das vozes que integram a nossa sociedade. Porém, na segunda sala, chamada Não, 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 o que nós fazemos é mergulhar nas obras que refletem a inflexão do sentir da Maiolino com a macropolítica e as suas grandes questões. Uma obra que faz a transição nesse espaço de passagem, na verdade são duas obras que foram originalmente feitas num evento chamado Mitos Vadios. Por ocasião da realização da primeira Bienal Latino-Americana em São Paulo, um evento promovido pela própria Bienal de São Paulo, diversos artistas se rebelaram contra o que eles perceberam na época como uma espécie de escolha pelo exotismo, pela folclorização. Então, enquanto a região latino-americana teria em comum temas como a presença das ditaduras, a pobreza, o desenvolvimento parcial, incompleto, a curadoria daquela Bienal decidiu se organizar em torno do tema mitos e magia. Portanto, oferecendo uma saída pela tangente em que as preocupações contemporâneas políticas podiam ficar atenuadas e na qual havia muito espaço para uma tomada mais ingênua da produção cultural, na medida em que, dependendo de como se apresentariam,
esses referenciais dos mitos e da magia, você poderia estar muito mais próximo de uma política oficial de promoção cultural, mais do que diretamente das pautas, questões dos sujeitos responsáveis pela manutenção e transformação dos mitos e magias da região. Bom, diante disso, um grupo capitaneado por Ivaldi Granato e com grande apoio do Aleite Sica fez uma performance, ação que durou um dia no estacionamento de São Paulo, com obras, ações e acontecimentos de alto teor de improviso e ironia. E nesse contexto, Maiolino apresenta Monumento à Fome, que é esta montagem basicamente se valendo de um saco de arroz, um saco de feijão embrulhados por esse laço negro, e o Estado Escatológico, uma instalação feita de papéis higiênicos dispostos do mais caro à esquerda ao mais barato à direita, seguido de outros materiais precários que podem ser usados para a higiene íntima após a defecação. Então, é uma obra que muito sinteticamente nos coloca diante do fato de que mesmo dos gestos mais íntimos e universais, né, na medida em que todos defecamos, nós conseguimos criar diferenças sociais, diferenças econômicas. Essa entrada no macropolítico começa pelo enfrentamento da fome. Esta instalação, chamada Arroz e Feijão, foi feita originalmente em 1979. Nessa ocasião, a Ana Maria Maiolino participava de um grupo de artistas que havia recebido um convite, uma oportunidade de ocupar uma sala na Aliança Francesa de Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente em que contexto se deu esse convite, mas ele foi muito significativo, porque até aquele ponto, depois de 15 anos de ditadura militar, com mais de 10 anos de vigência do AI-5, o ato que oficialmente retirou a liberdade de opinião política dos cidadãos, ter um espaço em que os artistas pudessem se reunir foi muito marcante para todos que puderam participar. A questão é que, além da falta de recursos para fazer as programações, a Ana relata que havia uma dificuldade no diálogo entre os artistas. Em parte porque, depois de tanto tempo vivendo sob censura, autocensura, vigilância e ameaça, os artistas, de certa forma, tinham perdido sua capacidade de diálogo fluido e de confiança. Depois, porque também por esse mesmo período e motivo, as possibilidades de viver a partir do trabalho artístico tinham se estreitado muito, fosse a partir do âmbito institucional, fosse a partir do mercado de arte. Então, aqueles artistas reunidos estavam pressionados por urgências muito práticas, como a dificuldade de pagar suas contas, de sustentar seus filhos, pagar o aluguel, etc. Então, nesse contexto, a primeira instalação, exposição que a Ana fez ali foi o Arroz e Feijão, que, num primeiro plano, era um comentário sobre a fome, que naquele momento fazia com que 1/3 da população mundial comesse demais, enquanto 2/3 vivessem em insegurança alimentar, como infelizmente é também a realidade no Brasil hoje, e também responder a essa fome, esse estado de emergência, com esta mesa de 8 lugares em que brota arroz e feijão da terra, num novo signo de fertilidade, de renascimento, e nesse gesto que alude à força da natureza e à importância do alimento. Bom, na instalação original haviam essas 4 mesas servidas, que não haviam sido feitas nas outras remontagens desse trabalho, mas desta vez nós decidimos reincorporá-las à instalação, porque elas trazem um outro elemento. Na abertura da mostra, que recebeu sobretudo artistas como público, a Ana serviu de fato arroz e feijão cozinhado por ela para todos, gerando um ambiente que, de certa forma, se endereçava aqueles limites ou obstáculos da comunicação que eu acabo de comentar. Então, à mesa, os artistas iam encher a barriga e ficaria muito mais fácil, digamos, pensar e discutir arte, estando alimentados, e depois eles também teriam a mesa como um lugar
para superar obstáculos de comunicação, como é tão comumente o ritual da alimentação, como esse espaço de negociação do que está obstruído. Bom, esse trabalho ele também abre essa sala, porque ele me traz o que eu tenho chamado de da possibilidade de compartilhar a fome, que seria uma forma mais inteira de exercício de solidariedade. Hoje nós vivemos muito uma imagem da solidariedade que é muito decaída, que seria a solidariedade daquela hipótese assim, você tem tanto, mas tanto, mas tanto, te sobra tanto que você pode dar um pouco para quem não tem nada para ser solidário. Eu acho que isso praticamente não deveria merecer o nome de solidariedade, já que isso é um mínimo do trato humano. A solidariedade, no seu exercício mais radical, seria aquela de compartilhar a fome, de você não ter tanto, de você praticamente não ter o suficiente, ou algo que você poderia chamar de suficiente, e ainda assim você compartilhar esse não ter com outros que também não têm, porque ao não ter juntos e ao não ter em troca, você cria uma rede de fortalecimento mútuo. Isso talvez emerja no trabalho da Maiolino como um outro eco da sua formação numa família católica italiana, que traz uma ética que nos melhores momentos desse repertório cultural prega justamente pela possibilidade de compartilhamento da fome. Arroz e Feijão é contraposto a estas obras que trazem a imagem da alimentação e da defecação, da entrada e da saída do alimento. São obras dos anos 60, que evocam o que diversos críticos chamaram de elemento escatológico na obra da Maiolino. Isso é importante porque, para a Ana, a gente já falou das ambivalências, também as polaridades importam, na medida em que se importa comer, importa também defecar. Se importa a vida, porque importa a morte. Em parte também é a morte que nos dá concretude para a percepção da vida. Então, esses trabalhos que trazem essas bocas escancaradas, insaciáveis e um aparelho digestivo permanentemente em funcionamento, trazem um pouco da imagem do humano que estrutura a concepção de vida da Ana. Logo em seguida, nós retornamos um pouco para o tempo cotidiano, na série das cartilhas, que evocam propositalmente o material escolar da infância, e ainda por cima com temas como a cidade, a paisagem da morada, a casa e o entorno, e com trabalhos que são feitos quase como anotações escritas rápidas de palavras soltas, que vão se preenchendo com rasuras e rabiscos e achuras, formando um pouco um fluxo gráfico textual do pensamento. Logo em seguida, entretanto, a temperatura esquenta de novo. Nós temos a imagem deste herói, que é o típico general, ditador latino-americano dos anos 60 e 70, que vem com esse rosto de morte, o seu uniforme militar e o peito excessivamente preenchido com medalhas. Tem um elemento sutil e inteligente nessa ironia do excesso de medalhas, porque verdadeiramente eu pelo menos acredito que alguém pode ser herói, mas pode ser herói uma ou duas vezes na vida, porque essa condição do herói seria o cruzamento de uma série de escolhas éticas e virtuosas que coincidem em algum momento com uma extrema necessidade e aí a decisão de tomar partido sobre algo. E aí isso então faz a circunstância e a possibilidade do herói. No entanto, quando começa a se acumular excessivas medalhas, muito provavelmente o que está em cena é menos esse reconhecimento de tomadas de decisão e importantes, e muito mais um acúmulo do poder, um acúmulo da vaidade e esquemas de trocas de favor. Em seguida, nós temos essa obra também dos anos 60, que relembra o convívio da infância com a ameaça da guerra,
E temos esses trabalhos sobre papel, feitos mais recentemente, já nos anos 2000, em que a artista traz aquela operação do desenho, comentário ou da escrita desenhada para digerir o impacto da violência das notícias do mundo. Então aqui nós temos a artista um pouco tentando metabolizar a leitura de uma notícia que fala sobre formação de milícias, execuções, chacinas e violência policial na vida contemporânea, onde teoricamente estamos fora da ditadura, mas a violência de Estado segue como uma prática recorrente, às vezes noticiada, na grande maioria das vezes, abaixo do radar das notícias de jornal. E nesse outro caso, é a artista digerindo uma matéria com estatísticas sobre o feminicídio no Brasil, também um dado revoltante e persistente na realidade brasileira. Esses dois elementos se somam à bandeira alta tensão, que foi a contribuição da Ana Maria Maiolino a uma espécie de happening chamado Bandeiras na Praça, que foi feito em duas versões, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Ana participa no Rio de Janeiro, junto a muitos outros artistas que produziram em 68, antes da promulgação do AI-5, portanto, num ano de muitas agitações e manifestações nas ruas brasileiras. Os artistas fazem uma espécie de manifestação artística ou de produção artística integrada ao tecido da cidade, realizando bandeiras, estandartes e outros impressos que ocuparam uma praça carioca durante um domingo inteiro. E nesse contexto ela fez esse signo da alta tensão, da apreensão perante a realidade. A gente passa desses trabalhos que se referem a múltiplas temporalidades de revolta e da necessidade de metabolizá-la visual e expressivamente, e chega nesta instalação que se chama Las Loucas, e entre parênteses, o amor se faz revolucionário, em que a Ana pensa uma homenagem às Mães de Maio, que são figuras fundamentais na história da ditadura e do fim da ditadura e da construção da memória relativa à ditadura argentina. O Maiolino viveu em Buenos Aires no final dos anos 80, durante alguns anos, e testemunhou o duro processo de redemocratização do último regime militar ditatorial da Argentina. Ela viu uma sociedade em que os números de mortos, desaparecidos, torturados, diretamente pelo regime militar ou por forças paramilitares, alcançavam cifras totalmente chocantes, números correspondentes ao de uma guerra civil, e uma sociedade bastante marcada por esse trauma, na qual as Mães de Maio se tornaram figuras sociais muito importantes e até certo ponto improváveis. Eram mães que haviam perdido filhos e familiares que estavam desaparecidos e iam à frente da Casa Rosada, a residência presidencial, passavam os domingos circundando aquele espaço com lenços com os nomes de seus filhos bordados, exigindo notícias, respostas, justiça, memória para aquelas vidas. No mínimo, que se confirmasse os óbitos, idealmente que se encontrasse os corpos para que pudessem ser velados e honrados, mas também que a sua luta não fosse esquecida, que os responsáveis pelos crimes de Estado fossem julgados e penalizados, e também para que a sociedade não relativizasse aquela barbárie e muito menos corresse o risco de revalidá-la ou retornar a ela depois. Então, essas mulheres aceleraram o processo da redemocratização, mantêm até hoje uma luta social e, portanto, Ana queria homenageá-las. O título original dessa instalação era Las Loucas, em referência ao modo como a misoginia social da época tratava essas figuras, por mais importantes que fossem, como as loucas da praça. Mais ainda, o comentário seguia e dizia que elas pensavam com o útero, como se isso fosse a pior ofensa que se pudesse fazer a uma mulher.
O que talvez tenha parecido para a Ana como uma provocação, no sentido de pensar, bom, talvez o que nos falte seja justamente pensar mais com o útero, ou validar e dar visibilidade e legitimidade a quem pensa com o útero também. Então, já diante dessas misoginias, a Ana decide homenageá-las. Ela anota uma outra frase que ela encontra e associa à ação das Mães de Maio, que é justamente o amor se fez revolucionário, essa transição da dor, da perda e de um amor inesgotável como força política, força de união e força de resistência. E então ela concebe uma instalação que seria composta de fotografias no perímetro da sala, esses lenços como esses, com nomes próprios bordados, e um elemento documental sobre a violência e as mortes na Argentina. No entanto, ao chegar no Brasil, no começo dos anos 90, a Ana visita um grupo de apoio para familiares, pessoas que perderam seus familiares no Brasil para a ditadura brasileira, e percebe, enfim, que se tratava de um trauma muito forte, muito duro, que ela mesma naquele momento não teria estrutura para endereçar esse assunto, ainda mais de forma documental. Esse projeto, então, fica há décadas engavetado e nós trouxemos esse projeto para a exposição AI-5 50 anos e depois voltamos a ele quando decidimos fazer essa mostra monográfica, na qual, então, a Ana realizou essa instalação para esta mostra, ficou pronta um dia antes da exposição abrir, e a grande diferença é que o elemento documental não é mais feito, ele, de certa forma, foi atendido por inúmeros filmes, textos, materiais audiovisuais, nas mais diversas linguagens, que hoje são amplamente distribuídos sobre a violência das ditaduras latino-americanas, e além disso, ela trocou a imagem das fotografias no perímetro por esses rostos esculpidos em placas de argila, que são depois queimadas e viram cerâmicas. São rostos esculpidos com os mínimos gestos, de novo recuperando o gesto escultórico mais primário, mais atávico. A Ana não está exatamente reproduzindo retratos ou pessoas existentes, mas está criando uma multidão de faces, de feições, que é num limiar entre aparecer ou não, num limiar entre o reconhecer ou não, entre o naturalismo ou não, e então criando o suficiente matéria da presença para que cada um possa associar a percepção dessas existências a diversas imagens de vidas que de fato se perderam. E retorna então um elemento já original do projeto, que são os lenços de cabeça, com nomes próprios bordados, também nomes muito variados e que não correspondem a nenhuma lista documental, mas são nomes de pessoas que podem evocar memórias diversas para cada pessoa que visite esta sala. A última sessão da sala Não, Não, Não tem uma montagem inspirada, não é exatamente uma remontagem, mas é uma referência a uma mostra realizada pela Maiolino em 78, no Rio de Janeiro, numa galeria chamada Petit Galerie. Esta exposição recebeu muito pouca atenção da crítica na época, mas, na minha opinião, é uma das mais importantes exposições de cunho político da arte brasileira, especialmente relacionada à ditadura militar. Por ser em 78, já não se tratava de uma mostra de denúncia, ela já não pertence ao grupo de obras dos anos 60, de 64 até 68, que foi o momento da nova figuração, o momento em que os artistas estavam amplamente usando da ironia, da paródia, da denúncia para falar do estado de exceção brasileiro. Depois de 68 isso ficou impossível por conta do AI-5, houve uma extensa perseguição, vigilância, censura e ataque a quem tentasse produzir esse tipo de discurso. E em 78, perante uma suposta processo de redemocratização que estava em curso, a Ana faz uma exposição que, como eu disse, não é de denúncia, mas é de luto, é de metabolização dos anos de violência vividos. Esta era uma mostra que se chamava Aos Poucos. O seu convite trazia o fotopoemação, que se chama Aos Poucos, em que a artista aparece com uma venda
deslizando sobre seu rosto e nunca terminando de sair ou entrar de posição. Numa clara referência a este longo, demorado e frustrante processo da redemocratização, que de certa forma até hoje não se concluiu. Junto com isso havia obras icônicas como A Alma Negra da América Latina, o Vácuo, que traziam uma alusão ao estado de perda e trauma vividos, junto a outras obras que também já naquele contexto criavam uma tensão do ponto de vista do debate da mostra, porque eram obras que não, em alguns casos as mesmas que estão aqui, em outros obras similares, mas obras que traziam traumas, fissuras, cortes, que poderiam em outro momento serem vistas como simples gestos gráficos, ícones e signos, mas que aqui, junto com todas as outras obras da mostra, ganhavam também esse sentido de cicatriz no tecido individual, psíquico e coletivo. Uma obra central naquela mostra era essa instalação, que se chama Solitário ou Paciência, e que está sendo remontada aqui pela primeira vez. Se trata desta base, sobre a qual há uma mesa com uma toalha preta e na qual se pode jogar o jogo de paciência. Um jogo individual, um passatempo com baralho individual, que o jogador procura desembaralhar as cartas de modo a criar ordenações numéricas. No entanto, no caso deste jogo, ele está marcado para não se completar, porque a artista subtraiu do baralho algumas das suas cartas. Isso faz com que o jogo se arraste, caso alguém tente completá-lo, portanto desafiando a paciência e evocando o sentimento de frustração, e também cria uma alegoria para o fato de que, por mais que se prometa um retorno à ordem, uma reorganização, um retorno à normalidade, na medida em que algumas cartas foram tiradas, na medida em que muitas vidas foram perdidas, não será possível chegar num sentimento de completude. Esta sala, então, que traz essa montagem, ela tem um ponto de virada nesta obra, que se chama Lugar Segredo da Mente, que nos traz essa duplicidade da imagem de um lugar que é secreto, está escondido, está protegido pelo segredo, pela opacidade, e também uma outra possível interpretação de que existe uma parte oculta da própria mente, do próprio saber. E depois disso nós temos alguns trabalhos mais recentes, que trazem outras sortes de fissura, de sutura. Essa é uma série chamada Escarificações, em que são chapas metálicas cortadas a laser, com essas cicatrizes. Este trabalho, que se chama Estado de Exceção, uma espécie de cela feita entre 2009 e 2012, de dentro da qual há um ruído, uma voz desesperada que nos chama e que nós precisamos nos aproximar para percebê-la. E, finalmente, uma pintura mais gestual. O esforço é que, mesmo nesta sala, que obviamente tem um endereço histórico mais claro, a grande maioria das obras pertence aos anos 70, a gente perceba que existem idas e vindas, existem conexões também da própria persistência da violência, com a qual a artista segue comprometida a responder, ainda que no nível do grito, no nível do inconformismo e da dor, que também são importantes enquanto ferramentas que a arte pode oferecer a sociedades traumatizadas. A possibilidade de expressar aquilo que não pode ser dito, a possibilidade de dar forma a emoções duras e ambivalentes. Então, esta sala, especialmente a instalação, Las Loucas e tudo que está ao redor dela, ela opera um pouco como um intestino, um centro emocional e dramático da exposição, que nos pareceu importante, tanto porque os traumas ligados à ditadura foram decisivos para a trajetória humana e artística da Maiolino, mas também porque hoje
nós nos percebemos confrontados com a fragilidade das nossas instituições, com a fragilidade dos nossos pactos sociais, com a reiteração do ódio, da desigualdade e da opressão das liberdades de ser, de existir, de falar e mesmo de amar, que deveriam ser o legado comum compartilhado entre nós. Nesta última sala, chamada Ações Matéricas, primeiro nós descomprimimos um pouco da sala anterior e então mergulhamos nas relações diretas da produção da Ana com gestos simples, singulares, que são repetidos insistentemente com as propriedades de cada matéria, de cada substância empregada pela artista. Então é uma sala sobre a qual nós temos muito menos histórias, anedotas para comentar pontualmente de cada obra e muito mais um convite para a percepção, para que sensoriamente, sinestesicamente, de forma até sensual, cada visitante possa se ver cercado por essas manchas, formas, presenças, buracos, aberturas que vão se multiplicando no trabalho da artista. Estas são duas obras que se destacam pela sua importância historiográfica no conjunto, porque é uma série chamada Novas Paisagens, realizada na virada dos anos 80 para os anos 90, que foi o primeiro encontro muito visceral e profundo da artista com a materialidade, na medida em que claro, já estava enunciada na sua relação com os papéis, com os rasgos, com os furos, com os processos de impressão, mas que aqui ganhou outra dimensão. Na medida em que ela estava trabalhando com essa imagem das novas paisagens, ela estava trabalhando com o cimento moldado. E o cimento é um material, primeiro, muito barato, acessível, em comparação com outros materiais escultóricos, e depois é um material que, digamos, é muito fortemente dotado de uma vontade própria. Claro que isso é um modo de dizer, mas me refiro ao como o cimento tem uma qualidade liquosa e, ao mesmo tempo, empedrada desde a sua preparação. Depois, ao quanto ele seca, ele demora demais para secar ou para entrar numa fase de maior consistência, e depois de um certo estágio ele seca abruptamente. Então ele é muito desafiador e mais ainda, ele guarda muitas marcas do processo de trabalho com ele. Não só aquelas mais intencionais e incisivas, mas também submarcas, acidentes que o concreto e o cimento acabam expressando, ou guardando, evidenciando. Como qualquer pessoa que já fez alguma peça de concreto aparente já pôde perceber. Então, nessa, digamos, rebeldia do material, a Ana acabou percebendo que ela estava num processo dialético, que ela trazia o gesto e a matéria trazia o seu próprio saber, o seu próprio querer, as suas próprias propriedades. E esse corpo a corpo acabou sendo a matriz na qual uma enorme parcela da produção da Maiolino a partir dos anos 90 se deu. Mudavam os gestos, que foram também se tornando cada vez mais simples, e mudavam as próprias matérias, que variaram ao longo do tempo entre o cimento, o gesso, a argila, a cerâmica, a tinta, e o vidro e outras substâncias. Nesse processo de enfrentamento das matérias, a Maiolino pôde trabalhar também em direção à simplificação dos gestos. Então, aquilo que a gente viu na primeira sala, na Terra Modelada, acontece de forma similar aqui no enfrentamento da matéria, que se dá basicamente pela pressão das digitais da artista. Então, é esse dedo que vai comprimindo matéria, vai acumulando gesto, vai acumulando textura, a tal ponto, e acho que esse trabalho é muito gravitacional aqui nesta sala, porque esse gesto, que é o mais primário de todos, vai gerando emaranhado que constitui volume, constitui ritmo, constitui movimento, chega mesmo a criar colorações diversas na peça de cimento, que são do acabamento da peça, mas também são
resultante de nuances de volumetria, ritmo, justaposição e maior ou menor encadeamento dos gestos. Então, essa é justamente um exemplo da artista aprendendo com a matéria e da matéria respondendo ao fazer artístico. Além disso, aqui nós temos uma das peças de um grupo chamado Entre Si, pois são diversas peças que ficam distribuídas pelo espaço que estabelece entre si uma relação visual e espacial. Elas ocupam um pouco o papel dos primeiros visitantes. Quando alguém entra no começo do dia na sala, elas já estão posicionadas como se estivessem observando o espaço, e elas são de uma série chamada Hilomorfos. A hilomorfia é uma teoria aristotélica que, se eu puder simplificar, vai apontar para que tudo que existe é a convergência do gesto e da matéria, da ação e da substância, do verbo e do substrato. Então, todas as existências, sejam orgânicas ou não, sejam viventes no sentido estrito ou não, elas resultam desse encontro. Essa teoria aristotélica pode ter implicações filosóficas, por exemplo, em contraposição às teorias platônicas, mas aqui, e para Ana, talvez ela tenha absorvido esse termo, antes de tudo, porque ela também, até certo ponto, foi percebendo que o seu trabalho nascia do encontro do desejo e da carne, do gesto e da matéria, da ação e da resistência e propriedade e diluição de cada materialidade que ela encontra. O confrontamento do gesto e matéria foi também desdobrado por Maiolino no plano bidimensional, valendo-se de tinta e papel ou tinta e tela. É um conjunto de obras feito ao longo de décadas, nos quais basicamente ela está lidando com o escorrer da tinta, com a força da gravidade e com a possibilidade de manipular o suporte, manipular seja o papel, seja a tela, fazendo com que esse escorrimento da tinta percorresse essa ou aquela vetor, esse ou aquele vetor. É intrigante que aqui nós temos alguns dos primeiros trabalhos feitos com esse princípio, nos quais a gente vê muito nitidamente os pontos de entrada da tinta e os seus caminhos, os seus escorrimentos, e consegue imaginar muito facilmente os gestos implicados nesse encontro. E nós temos também obras como essa pintura e aquela outra pintura sobre papel, onde, de certa forma, a artista, ao se familiarizar com esse jogo, com a matéria, ela também pôde ir sofisticando, como se ela criasse uma perícia no fazer que acaba tornando contraintuitiva a percepção das obras. Fica difícil imaginar que caminhos e que forças podem ter atuado para criar esses emaranhados específicos, essas composições específicas do movimento. Então, essa espécie de atenção para o gesto mais primário e para as forças e resistências não necessariamente redunda em obras de rápida apreensão. Muitas vezes esse encontro se dá de tal forma que ele desacelera a percepção e cria enigmas para o olhar. Nessas mesas ou suportes, nós temos uma série chamada Novos Outros, que são escavações a partir de uma placa que sempre é da mesma dimensão, e essa placa é escavada, se constrói um vazio a partir de um cheio, e às vezes, em alguns casos, são colocadas peças de cerâmica que são sobras ou elementos de outras obras. Aqui volta um pouco a imagem do território e está em cena, em toda essa sala, contando esses objetos, uma imagem de alto contraste. Do cheio e do vazio, do escuro e do claro, do que penetra e do que é penetrado. E é interessante, no catálogo nós temos vários escritos da artista, e é interessante que ela relembra que uma vez um antropólogo visitou a Calábria, onde ela nasceu, e reparou que
é uma região em que o saber popular dá para as coisas do mundo, em geral, classificações ou como pretas ou brancas. As azeitonas são pretas ou brancas, o vinho é preto ou branco. Certo tipo de terra é preto, certo tipo de terra é branco e assim por diante. E ele fala até que o próprio céu ou o mar, por mais azuis que estejam, são às vezes descritos pelo povo da Calábria como um mar preto ou um mar branco. Então essa espécie de repertório de alto contraste tem essa reminiscência atávica da origem da Ana, e seja como for, é constitutiva da sua inteligência visual. Nós já falamos da importância do ponto, da linha, da trama e do emaranhado, e poderíamos falar também sobre a importância desse alto contraste como algo que dá consistência para os gestos e para as composições. Essa obra se chama Entre Dois, aquela se chama São Dois. Nós temos outra obra aqui que se chama 5-1, e existem outras obras da Ana que têm esses títulos que nascem de matemática simples. Eu acho que é bonito nesses títulos porque eles são pistas de que tem algo também muito lúdico e muito singelo em jogo nesse confronto com a matéria. Em parte se trata disso, de contar as coisas do mundo, de um ato da brincadeira mais basal da infância, que tem na matemática um desafio, antes mesmo da dificuldade das operações matemáticas. Uma das dificuldades de aprendizado da matemática na primeira infância é que ela não faz sentido. Essa ideia de que você pode pegar um atalho lógico para chegar de um problema para a sua solução, ela é pouco operacional, já que na primeira infância uma das atividades lúdicas primeiras é contar as coisas do mundo. Passar por todos os números, sem atalhos, contar nas mãos, tirar, somar, subtrair. Essa ressonância disso nos títulos de várias obras da Ana, eu acho que é uma pista também de que, em parte, ela está se divertindo. Em parte, além do confronto com a matéria, além das expressões de desejos e pulsões, além das experimentações, existe algo de jogo e de brincadeira em cena. Nem tudo é tão sério, tem algo no limite do humor transparecendo no seu trabalho, e essa sala também, para alguns olhares, pode ajudar a perceber isso. Por outro lado, o trabalho da Ana também traz elementos constantes de alusão à corporealidade. E uma corporalidade que não é qualquer, é a corporalidade dos buracos, dos espaços penetráveis, dos elementos de penetração, das protuberâncias. Então, da mesma forma que pode-se perceber algo de jogo e de uma brincadeira, também é possível perceber uma outra acepção da palavra do brincar, que é a acepção do erótico, uma constante nuance subliminar a algo do campo do encontro físico, do desejo, da fissura de corporalidades e dos encontros entre múltiplos sujeitos, desejos, existências. Então, essa possibilidade também está um pouco ambivalente, flutuando entre as obras. Cabe a cada pessoa projetar sobre as obras ou não esse limiar do desejo. Eu mencionei no começo dessa visita que essa exposição foi gestada ao longo de mais de 3 anos. Isso se deve a vários fatores. Primeiro, a própria densidade, extensão e complexidade do trabalho da Ana Maria Maiolino, depois ao nosso desejo de conversar muito sobre cada aspecto do trabalho e trabalhar com cuidado na maquete até que nós pudéssemos realmente fazer esse embaralhamento de tempos e linguagens de modo consequente, que é um equilíbrio em que a gente fica procurando tangências semânticas e formais entre obras, de modo que não chegue a virar categorizações, mas que permita mútua contaminação da percepção de cada obra no seu conjunto, em cada sala, e também pelas complexidades de se produzir uma exposição no Brasil, no momento em que
conseguir fomento para as iniciativas culturais tem sido muito complexo, sempre foi historicamente, mas isso tem se complexificado, e ainda a chegada, o advento da pandemia de Covid-19, que interferiu em todos os calendários de todas as atividades humanas dos últimos anos. Então, em todo caso, tem sido muito feliz perceber a possibilidade de visitar esse conjunto e de ver os outros olhares que vão chegando a esse conjunto. E isso é uma coisa que só foi possível devido à confiança de muitas pessoas, desde os apoiadores diretos dessa exposição, que são empresas que apoiam a exposição e o Instituto Tomiotaki mediante as leis de incentivo nacionais, que ainda estão em vigor, somados ao apoio de pessoas físicas que acompanham o trabalho da artista e acompanham o trabalho do Instituto Tomiotaki e suportaram essa iniciativa, além da contribuição de museus e coleções que emprestaram obras para estarem aqui reunidas, e do trabalho das muitas equipes do Instituto Tomiotaki, da produção ao design, ao educativo e a toda a área de cultura e participação, que vão se somando junto com comunicação e etc. para viabilizar uma exposição desse porte. Todo esse trabalho e toda essa exposição que nós vimos acompanhando, então, ela culmina nesta última saleta, num conjunto que, até certo ponto, é a prova dos 9 da nossa hipótese de um tempo espiralar, de uma abordagem espiralar da arte. Nós temos aqui essas peças feitas em vidro soprado. Então, o que a artista faz é fazer o sopro das peças com o vidro quente, moldando a sua volumetria e então pousá-las sobre um apoio, de modo que a própria gravidade termina de definir a morfologia desse grupo de trabalhos. Essas peças estão cercadas por um conjunto de gravuras feitas em meados da década de 60, que não haviam sido expostas desde a sua fatura. São imagens que oscilam, né? Algumas tendem a uma figuração, a uma narrativa, e outras trazem elementos, figuras dispostos, equilibrados, flutuantes, mas bastante indefinidos, no limiar entre serem silhuetas e manchas abstratas, informais. Junto com essas gravuras está uma pintura de 62, uma das primeiras pinturas feitas pela Maiolino após chegar ao Rio de Janeiro, chamada Cavalinho, ao lado de uma gravura também desse período de chegada da Ana no Rio, e um trabalho feito em cima de uma radiografia na década de 90, na qual a artista destacou manchas com a pintura que apareciam nessa radiografia. E ao centro disso tudo, nós temos um conjunto de pinturas chamado Enrosso, que a artista faz combinando 2 tonalidades rubras, compondo manchas como presenças pictóricas flutuantes que se distribuem uma em cada tela e parecem se relacionar numa tensão compositiva quando as telas são colocadas lado a lado. Essas pinturas são as pinturas mais recentes dessa exposição, elas foram terminadas em 2020. Então, o que me parece intrigante aqui é que nós estamos justapondo praticamente 60 anos de produção, obras feitas em contextos, linguagens e suportes, em momentos da vida radicalmente distantes, e, no entanto, nós vemos essas manchas, essas formas aparentemente arbitrárias se encontrando e se cruzando, seja na perna do cavalo pintado, seja na mancha destacada na radiografia, nessas entidades vermelhas flutuantes, nos cavados da xilogravura ou nas peças de vidro esculpidas, de uma forma algo desconcertante. Porque quando a gente fala nas espirais do processo artístico, é claro que existem elementos como os que nós vimos na segunda sala da mostra, que são elementos contextuais. Então, problemas como a fome e o autoritarismo, eles retornam à vida cotidiana, ou reemergem, ou se reexplicitam e se impõem novamente na trajetória de um artista. Também há elementos que são da identidade, das escolhas afetivas de um artista, que retornam também porque são constantes. Então, elementos do desejo feminino, da soma de papéis,
papéis, da família, etc., eles acompanham a extensão da vida e, portanto, estão sempre sujeitos a reemergirem na superfície das obras. Agora, aqui a gente está lidando com algo que não tem nem nome. É uma espécie de morfologia embutida que aparece sem que a própria artista se dê conta dessa ressonância ao longo do tempo. Então é algo mais no limiar da inconsciência ou no limiar da inteligência plástica mais profunda da artista, que aqui nós tentamos aproximar nesse exercício curatorial. Então, com esse conjunto, a exposição se conclui, esse percurso espiralar pela vida e pela obra de Ana Maria Maiolino se amarra ou termina mais um ciclo e também termina a nossa visita guiada. Obrigado.